Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Esse episódio é especial, estamos com ela, a Fran. Nós temos falado muito dela aqui no meu Instagram. Agora também nossa convidada no podcast, o assunto hoje vai ser sensacional. Fran, pra galera entender quem você é, eu acho que a maior parte das pessoas que me seguem na rede social já te conhecem, porque eu falo muito de você aqui. Mas se apresenta aí pra galera, seja muito bem-vinda primeiramente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast, né? Que eu sei que está super crescendo a audiência aí, né? Com assuntos relevantes, com convidados que têm muita coisa para acrescentar e eu estou feliz de estar aqui. Então tá bom. Cuidado que às vezes eu tenho aquela síndrome do Faustão, tá? Você tá falando, eu vou atropelando, mas é porque a cabeça aqui, ela não para. Então, funciona a mil, né? Se eu fizer isso com você, você pode me corrigir. Afinal de contas, temos conosco uma roteirista, né? Então com ela as coisas têm que ser, na linha. Não dá pra fugir muito do roteiro e do que... Então eu que lute aqui, né, Maíra? E vocês sabem que a Maíra está conosco aqui também, eu sempre falo. E sabe o que faltou de verdade? A hora que eu falei assim, fala galera linda e abençoada que veio participar desse podcast, é o podcast que mais cresce no Brasil e no... mundo! Aí, agora ficou melhor, agora sim é o nosso podcast, a Maíra com as participações dela sempre muito especiais aqui. Galera, é o seguinte, hoje o nosso assunto ele vai estar pautado em storytelling, tá? Porque... vocês sabem, é uma das técnicas hoje que mais se destacam no mercado digital, eu acho que no mercado de modo geral, e talvez seja a técnica que as pessoas menos dominem. Tá? Então, hoje, a gente sabe da necessidade que é de você saber contar uma boa história, a gente sabe da necessidade de você ter uma boa escrita, mas, infelizmente, a maior parte das pessoas ainda não dominam essa técnica. E talvez não dominam porque não leem, talvez não dominam por uma série de coisas que eu acredito que você vai poder trazer pra gente mais clareza e agregar bastante aqui. Sim. Fran, eu queria começar com uma pergunta, tá? Eu separei algumas perguntas aqui pra você e eu acho que as minhas dúvidas provavelmente se estendem também à nossa audiência aqui. Nós colocamos aqui a primeira pergunta, já sendo direto aqui, porque a galera aqui gosta dessa objetividade. E eu queria te perguntar, escrever bem hoje na era digital, ela é fundamental, certo? O que você entende, quais são as técnicas, como que a gente pode fazer para aprimorar essa técnica, né? Eu coloquei aqui, escrever bem é fundamental. E nos dias do digital, então, acho que mais ainda, né? Sim, sim. Você perguntou antes, né? Quem é você, Fran, aqui, para quem está em casa saber, né? Para quem ainda não me conhece. Eu trabalho há mais de 12 anos, 13 anos como roteirista, como escritora, já escrevi muito para teatro, já escrevi, lancei um livro, trabalho há alguns bons anos como roteirista para roteiros institucionais, comunicando as marcas e os produtos de empresas, e alguns roteiros para publicidade também. E nesse tempo todo escrevendo e ajudando pessoas a comunicar os seus objetivos, né? Porque quando você escreve, quando você comunica a alguém uma coisa, você tem um objetivo, né? Seja uma mensagem no WhatsApp que você mande hoje para alguém, você tem um objetivo, né? Seja... mandou uma mensagem para Estê, você tá na rua, pode trazer pão? Tudo tem uma intenção, né? Tudo tem uma intenção. Então, hoje, você que está nas redes sociais, pode ser que você até esteja de forma despretensiosa. Eu tenho uma conta lá no Instagram, mas é só pessoal, assim, para família. É pessoal, mas você tem um objetivo. Comunicar, você quer que alguém te veja e você quer compartilhar coisas. Então, quando as pessoas perguntam assim, nossa, hoje na era do digital, é fundamental escrever bem? É extremamente fundamental nos comunicarmos bem. Mas antes de qualquer coisa, eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é, o que é escrever bem? Né? Então, tem duas coisas que eu considero, assim, antes de qualquer técnica, duas coisas que eu considero fundamentais para você escrever bem e se comunicar bem. A primeira delas é autoridade sobre o que você vai falar. Ter domínio sobre o que você vai falar. Conhecimento. Porque pensando hoje em business, em negócios, nessa era do digital, o nosso produto,
o nosso conhecimento, a nossa empresa, tudo ela está ali no site, na rede social, Sim. na landing page, ela está em algum lugar. O tempo todo nós estamos comunicando algo também. Exato. O tempo todo a gente está comunicando algo e a gente está sendo visto. Sendo visto. Eu ia tocar nesse ponto contigo. Sendo visto. Então, assim, primeira coisa, para você escrever bem, seja você um escritor profissional, um redator, um publicitário, seja você um usuário de uma rede social que está começando seu negócio, sua franquia, venda do seu produto, e você quer comunicar uma coisa. Primeira coisa é ter domínio sobre o que você vai falar. Você pode ser uma excelente mãe que tem uma conta aí na rede social que fala para mães. Se você tem domínio sobre o seu assunto, você alcança outras mães. Se você está falando aí em posts sobre planos de saúde, se você tem domínio sobre o seu assunto, você alcança outras pessoas. Você tem autoridade sobre o assunto. Sim. Então, não existe como escrever bem, seja em qual vertente for, se você não dominar o assunto para o qual você quer falar. Você tem que ter conhecimento, sabedoria, autoridade sobre aquilo. E a segunda coisa, que é tão importante, eu estou colocando em segundo, mas é tão importante quanto, é saber a quem você quer comunicar. Era uma das perguntas, inclusive. Nós colocamos aqui, como entender para quem eu estou comunicando, né? Que eu acho que vai dentro dessa linha do que você está falando. Como a gente entende o nicho que nós estamos comunicando, para quem nós estamos comunicando, como que você faz isso? A primeira coisa é você saber a quem o seu conteúdo é interessante ou a quem o seu produto é direcionado, né? Que tem a ver também com autoridade, Sim. com conhecimento, Sim. com sabedoria. Porque, por exemplo, você trabalha com a Bom Plano, com planos de saúde. Você não comunica a um empresário, um setor de RH, um setor comercial que você vai fechar um contrato com uma grande empresa e você fala, poxa, vim aqui para fazer o plano de saúde de todos os funcionários. Você comunica a ele de uma maneira, Sim. certo? Sim. Você está ali no meio corporativo, você vai fechar os planos de saúde para uma empresa com 300 funcionários. Sim. É diferente, por exemplo, de quando você vai fazer um atendimento, vamos usar um exemplo assim, para uma senhorinha de meia idade Sim. que acabou de perder o marido, nunca teve plano de saúde, nem ela, nem os filhos, e agora com a idade chegando, ela percebeu que ela precisa ter. E aí ela fala assim, poxa, meu marido a vida toda cuidou das coisas, eu não entendo nada, Rodrigo. Como é que eu faço? Você não vai comunicar a essa senhora da mesma maneira que você comunica ao executivo que vai contratar 300 planos de saúde para os funcionários Sim. lá. Então, entender para quem você está falando é tão importante quanto ter domínio sobre o assunto que você fala. Legal. Porque você fala a língua da pessoa. Sim. Que não adianta eu chegar para uma criança de 3 anos e falar de forma totalmente técnica e rebuscada, como eu falaria a um executivo do mercado financeiro, que ela não vai entender. Não precisa nem ser uma criança. Você falou rebuscada, já me deu aqui. Não precisa nem ser uma criança, tá? Você já começou aí a aumentar o nível da conversa, já me prejudica aqui. Não. Mas é diferente. Então, você tem que saber quem é o seu público. E aí você pergunta, como que eu sei para quem eu estou comunicando? Não tem um indicador melhor de saber para quem você está comunicando do que ouvir o seu público, do que ler os feedbacks do seu público. E eu gosto de dar exemplos, porque, por exemplo, hoje na rede social, no digital, né, todas as empresas estão aí, todas as pessoas estão aí sendo vistas, compartilhando conhecimento, compartilhando as suas coisas. Você faz um post, por exemplo, você acabou de montar uma lojinha de bolo. Nossa, abri uma lojinha de bolo aqui. Comecei a postar, então, segunda-feira é dia do bolo de laranja. Terça-feira eu só faço bolo de tapioca. Quarta-feira é o dia do vulcão de cenoura com recheio de brigadeiro. E aí você está lá fazendo posts nas redes sociais. Quais são os feedbacks que você está recebendo? Poxa, comprei o seu bolo de laranja lá, que delícia! Então, ouvir a sua audiência é fundamental. Ouvir os feedbacks da sua audiência, ouvir os feedbacks dos seus clientes é fundamental para você saber
como comunicar e acessá-los. E de que forma eles estão recebendo isso, né? De que forma eles estão recebendo. Por exemplo, você está aqui fazendo podcasts, né? São semanais aqui? Toda semana sai um podcast novo. Tá, toda semana tem um podcast novo aqui. E aí, com certeza, vocês já têm uma audiência fidelizada. Sim. E essa audiência vai crescendo. Quando você começa a receber os feedbacks sobre os assuntos, você já fala, opa, é por aí. Esse assunto fala para minha audiência. Esse assunto fala para minha audiência, essa maneira de comunicar que alcançou meu público, então é por aqui, né? Você começa a receber feedbacks. A mesma coisa é sobre o seu produto. Se você está tendo uma comunicação na sua empresa, uma comunicação sobre o seu produto de forma clara, que chega em quem você quer alcançar, você fala, opa, as pessoas estão entendendo. Agora, se você começa a receber muitas dúvidas, a pessoa começa lá, poxa, vocês falaram, mas eu não entendi como é que funciona aquele plano de saúde. Nossa, eu não entendi sobre a carência. Quando você começa a receber muitas dúvidas, tem um indicador aí. Você fala, opa, o público-alvo que eu quero alcançar está me sinalizando aqui que a minha comunicação precisa ser mais clara nisso. Então, o conhecer o seu público, conhecer bem a sua audiência, vem do você ouvir os feedbacks. Porque às vezes a gente tem o conhecimento para compartilhar e na nossa cabeça está super funcionando. Você está compartilhando conhecimento e você fala, cara, mandei bem, falei bem, compartilhei tudo que eu sabia. Só que a comunicação, eu sempre falo, ela é algo mágico. Eu falo uma coisa e quem está me ouvindo e está assistindo entende outra. Sim. Que cada um tem uma bagagem. Às vezes outra pessoa está assistindo aqui, a outra ali, eles já entendem de forma totalmente diferente. Vai muito de encontro ao período que a pessoa está passando, o momento que ela está vivendo. Exatamente. Então, ouvir feedbacks, né? Estudar o seu cliente. As pessoas, elas levam mais pro lado de estratégia, né? Isso, por exemplo, no Instagram, você vê que as pessoas que têm mais engajamento, elas respondem ali as 10, 15 primeiras pessoas, depois acaba eu não sei se aquilo cai em esquecimento, enfim. Mas você vai vendo que os 10 primeiros, 15 primeiros comentários ali que as pessoas recebem, se você for ler todos os outros comentários, é praticamente a mesma coisa, né? Assim, sim. Enfim, mas as pessoas, eu acredito que elas levam muito mais por uma questão de engajamento e de técnica do que necessariamente o ouvir e saber o que está acontecendo, como você trouxe aqui pra gente. Sim, até porque, Rodrigo, às vezes você faz um post e aí você recebe algumas mensagens, né? Ou você faz um episódio aqui do podcast, você recebe mensagem. Aquelas mensagens, elas já te dão um gancho para uma nova ideia para um próximo tema. A audiência sempre vai ser o norte da gente, né? Exatamente. O seu público, a sua audiência sempre é o norte de tô acertando. Sim. Por aqui. Mas aí, dentro disso, você precisa ser fiel também ao que você acredita, né? Sim. Porque você mesmo me deu uma exortada num post seu maravilhoso, você nem sabe. Na verdade, você sabe porque eu falei, Fran, obrigado por compartilhar o texto, mas aquele texto no qual você falou assim, faz parte da sua personalidade você fazer dancinha, porque todo mundo tá fazendo dancinha. Sim. Então, é só pra galera não confundir isso, né? Pô, você ouvir a sua audiência não significa que você tem que anular a sua personalidade em busca daquilo que eles estão pedindo, né? Nossa, é muito o povo erra, né? Eu falei isso, acho que num outro podcast, eu não sei se foi numa conversa com a Maíra, acho que foi... Enfim, foi em alguma coisa que eu falei aqui. Eu falei, o povo erra, a maioria erra. Pediram pra soltar Barrabás e crucificar Cristo. Sim. Será que eles acertaram, né? Então, assim, a maioria geralmente erra. Então, você ser um bom ouvinte da sua audiência é legal, mas aí vai dentro do que a Fran mesmo nos ensinou lá. Cuidado, né? Tem uma linha tênue nisso daí. Explica esse seu post aí, que eu acho que é pontual aqui pra gente, vai. Legal. O que eu falei nesse post é que muitas vezes a gente, em busca de engajamento, né, em busca de visibilidade, a gente vai de acordo com a maré, vai sendo levado como onda do mar. Então agora todo mundo tem que fazer live. Vamos fazer live. Poxa, mas nem sei nada sobre o assunto. Não importa, tá em alto o assunto. Vamos fazer live e falar disso, né? E aí a pessoa, ao invés de agregar com conhecimento, que é uma das primeiras coisas que a gente falou, ter conhecimento e autoridade, na verdade ela não tá agregando nada. Ela tá enchendo linguiça ali, não tá acrescentando nada na vida de ninguém, nem na vida dela, porque ela tá perdida, sem personalidade. Aí todo mundo, agora o algoritmo falou que todo mundo tem que fazer dancinha, porque é o que está entregando. E não tem nada a ver com você, nada contra as dancinhas, mas assim... Nada, quem sabe dançar, né? Porque tem gente tentando fazer dancinha que não sabe. E tem gente com... Tá ridículo, viu? Só pra te avisar, tá feio. Fica a dica, tá feio, viu?
Você aí, acima dos 45 ou 50, fazendo dancinha, não por nada. Você sabe dançar é o tchan, você não sabe ser TikToker. Já passou, essa já passou. Porque, na verdade, assim... Aí a galera vai ficar brava comigo por causa disso, mas é verdade, gente. Não, mas eu entendi o que você quis dizer. Às vezes a pessoa tem um perfil de humor, tem um perfil artístico ou de humor ali, tem a ver com a audiência dela, é legal. Mas, por exemplo, eu, Fran, não tenho nada a ver com página de humor, com dancinhas, com memes de TikTok. Eu não vou fazer isso só porque o algoritmo tá pedindo, tá entregando mais. Porque aí o que acontece? O ouvir a sua audiência tem o lado A e o lado B. O lado A, tô ouvindo todo mundo que tá me mandando. Mas o filtro é quem é que eu quero alcançar. Isso aí. Então pode ser que tenham 20 comentários lá. Aí um comentário, 19 tem a ver com a sua audiência que você quer alcançar, o público, e eles estão te dando feedbacks sobre onde acertar, sobre o que melhorar, sobre o que eles gostaram. E aí tem uma pessoa que fala, poxa, esperava ver mais humor aqui, esperava ver dancinhas. Sim. E aí por causa daquela uma, que não tem nada a ver com o público que você quer alcançar, você se descaracteriza, você deixa o seu conteúdo, o seu conhecimento e a sua personalidade de lado, porque você fala, não, eu quero agradar aquele também. Você quer agradar todo mundo. Você tem essa necessidade de aprovação e a gente sabe que ninguém vai ser 100% com todos, né? Você não vai agradar todo mundo mesmo. E você não vai alcançar todo mundo. A minha comunicação, as minhas redes sociais, o meu conteúdo, eles alcançam um nicho de pessoas. Que valorizam, por exemplo, a escrita. Isso. Você não sofre, né? Porque eu acredito que esse não seja um problema para você, mas eu percebo que a maior parte das pessoas, elas querem muito a questão do vídeo, fotos, mas elas não leem, né? Os seus posts são posts que eu paro para ler. Mesmo que for textão ali, eu vou parar e vou ler. Eu acho que talvez seja isso que você está estimulando na sua audiência, né? Automaticamente, você vai perceber que não vai ter o mesmo engajamento de uma dancinha. Ponto. Não. Só que uma das coisas que ficou muito claro para mim esses dias, Fran, é assim, quando eu recebo um comentário no meu Instagram, algum comentário que vai tanto a favor ou quanto contra, eu costumo dar uma sapiada em quem tá falando, para entender quem é aquela pessoa. Por quê? Eu esses dias falei com a Maíra, eu preferia, assim, muito, assim, isso é sincero, que tivesse 2 curtidas somente no meu Instagram, mas que fossem de 2 pessoas que eu respeito muito, que eu admiro muito. Até brinquei, uma delas, assim, um dia o Flávio Augusto curtiu uma foto minha, um post meu, um comentário meu. Você morre. Eu morro, porque é um cara que eu olho. Uma outra coisa, a minha esposa, que é uma pessoa que me conhece. Então, a partir do momento que essas pessoas, né, começam a olhar para o meu trabalho e, poxa, entender que aquilo é relevante, não que o resto não funcione, mas já é um norte dentro daquilo que eu quero alcançar. Então, segmentar, nichar, para a sua audiência, o seu conteúdo, você acha essencial? Essencial, porque você sabe quem você quer alcançar. Você sabe quem você quer atingir com aquele conteúdo, qual é o seu objetivo. Então, quando você tem objetivo, você sabe quem você quer alcançar, né? Porque, sinceramente, gente, quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém e se desagrada. Porque você está ali totalmente sem personalidade, desrespeitando os seus quereres, os seus desejos, o seu conhecimento para tentar toda hora se moldar a um tipo de público. Não. As pessoas que mais crescem hoje em redes sociais e as empresas que mais crescem em comunicação são as empresas que respeitam a identidade delas e sabem qual é o público-alvo que elas querem alcançar. Então, elas comunicam para esse público-alvo. Né? Isso não tem a ver com exclusão, vou excluir X ou Y. Tem a ver com foco. Né? Então, ter foco. E às vezes a gente se perde um pouco. Muito, né? E às vezes a gente se perde, a gente fica em época de redes sociais, toda hora muda o algoritmo. Aí uma hora você fala, poxa, eu não sei se eu produzo esse conteúdo, se eu produzo aquilo. Até porque, Rodrigo, vou te falar uma coisa, curtida não é sinônimo de bom conteúdo. Legal, isso é muito bom você falar. Porque às vezes eu já fiz post que tiveram assim, por exemplo, só 10 comentários. E aí 10 comentários, mas de pessoas que falaram, caramba, isso aqui me acertou em cheio, isso aqui me fez repensar uma atitude minha, isso aqui me deu uma muito direção para uma né? outra coisa. Falei, puxa, era esse o objetivo, agreguei conhecimento na vida de alguém, nossa, que legal. E já tive postagens, por exemplo, com 120 comentários.
Mas aí muitos assim, kkkk, nossa, que divertido, kkk. Sim. Ok, se o meu objetivo era alegrar o Sim, dia das pessoas, também também consegui, tudo bem. Mas aí é isso que eu falo. Qual é o seu objetivo? É esse filtro. Não Você só é uma a pessoa que curtida. você não entra dentro daquele critério dessas métricas de vaidades do Instagram, de qualquer rede social. Calma, não sou melhor que ninguém. Sim, sou mas, humana e tô aqui lutando sim, contra mas, isso. mas é um ponto que eu vejo que, assim, para você ele é mais claro. Sim, é Né? mais claro. Ele é uma coisa que já está mais definida, talvez, na sua rede social. Eu já vi que você não está nessa corrida aí dos ratos aí, que quando eu falo corrida dos ratos é aquela corrida interminável, incansável, que você não para, né? Então, eu já percebi pelas suas postagens, até da forma como você segmenta o seu público, que você não está nessa luta e nessa corrida, Não. certo? Até porque eu percebi uma coisa, assim como todo mundo, eu vendo meu trabalho, né, nas redes sociais, no digital, eu vendo meus produtos, meu livro, né, eu dependo do digital para isso, ainda mais em época que a gente passou de pandemia, todo mundo depende do digital, todo mundo precisa se comunicar bem. Já né? é uma necessidade básica, né? Tanto de uma empresa quanto de uma pessoa, né? Uma pessoa que está trabalhando, enfim, como autônomo na rede social. Exatamente. Você precisa construir ali o seu perfil, o seu nicho, mostrar o seu conhecimento. E aí tem uma coisa que, assim como todo ser humano, por isso que eu falei, não sou melhor que ninguém, teve uns momentos que eu falei, poxa, agora mudou a dinâmica aqui, né, por exemplo, eu falo muito do Instagram porque é a ferramenta que eu mais uso, mas não se restringe só ao Instagram. Mas eu falei, mudou a dinâmica, agora eu preciso comunicar outras coisas. Um dia eu parei comigo e falei, não, seja você, Fran, porque o algoritmo hoje manda uma coisa, amanhã ele manda outra, mas a minha essência, ela tem que permanecer ali. Tem um cara que... É de humor, tá? Provavelmente você não vai conhecer, né? Mas é um cara... Bom, o meme dele ficou super conhecido, que é o que fala todo Nicolas Cagezinho, você já deve ter escutado. Conheço. Dianho. O Dianho. Ele veio numa contramão para mostrar para as pessoas que você não precisa ter o melhor cenário, você não precisa ser o cara mais bonito, você não precisa estar bem arrumado, você precisa ser você. Você precisa ser autêntico. As pessoas elas se conectaram com a verdade dele, né? Com a essência dele. Então ele é um cara que ele tá lá na casa dele e ele tá sempre cuidando da casinha dele, como ele fala. Ele tá sempre dentro daquele cenário que, em tese, muitos de nós não escolheríamos aquele cenário, escolher uma melhor parede, um melhor lugar, a melhor luz. E ele simplesmente liga a câmera dele e fala o que tem que falar do jeito dele, mostrando a verdade dele. E milhões de pessoas hoje seguem esse cara e gostam dele, né? Agora, obviamente que nem todo mundo vai querer atrelar a marca a esse tipo de personagem. Sim. Então, nós estamos falando de alcance, mas o quanto isso pode converter para você. Óbvio que a rede social provavelmente vai mudar a vida dele, como já está mudando. Só que a gente sabe também que algumas marcas não vão se conectar com ele dentro dessa forma que ele tem de se expressar. Então, o que a pessoa precisa definir, como você falou lá, é o público dela. Você, no seu caso, quem são as pessoas que te seguem? Era isso que eu queria te perguntar. Por isso que eu contei toda essa história desse cara, que ele tem uma forma de fazer muito autêntico e, assim, ele conseguiu alcançar muitas pessoas através disso. Mas a gente sabe que ele vai ter uma dificuldade gigantesca de converter isso em recurso financeiro para ele. Por mais que a realidade dele já está sendo mudada, a gente sabe que existe um teto para isso. No seu caso, quem são as pessoas para quem você fala? Qual é o tipo de público que te segue? O que você percebe? O que é comum você ver entre os seus seguidores ali? O que é comum, eu tenho muitos artistas que me seguem. Legal. Pessoas que têm sonhos artísticos, que têm projetos artísticos, pessoas que lutam nesse fluxo de aceitação, lutam contra esse fluxo de aceitação para manterem a sua identidade artística. Tenho muitas mães que me seguem, mães que eu digo assim, mães que também estão lutando nesse fluxo para equilibrar vida profissional com maternidade, mostrando que uma coisa não precisa excluir a outra. São mães que estão... Você faz muito bem isso, inclusive na rede social. Já vi alguns posts seus falando disso, também achei sensacional. Então, porque eu acho que o que acontece? Todos os meus posts que trabalham com a verdade, com a sinceridade, que eu comunico histórias do meu dia a dia, são os posts que mais bombam.
que mais tem compartilhamento, você demonstra a sua fragilidade em algum momento, a sua vulnerabilidade real, ali. Né? Eu vi que você, às vezes, você fala assim, poxa, eu não coloquei a melhor roupa, apareci aqui, essa é a minha verdade. E isso fala muito, né, com a galera. Sim, porque às vezes eu já compartilhei posts que, por exemplo, de um dia que eu perdi a paciência com o Davi. Que ele jogou o controle da TV Quando eu vi o controle remoto, tava voando na tela da TV. Você compartilhou isso uma vez, mas provavelmente aconteceram várias outras vezes. Mas aquilo é um registro de que isso acontece dentro da sua casa também. Isso, e aí eu saí correndo da cozinha e o que aconteceu, Davi? Eu já fui furiosa, porque você vê um controle remoto voar na tela da TV. E aí ele se encolheu num cantinho... E quando ele se encolheu nesse cantinho, eu vi que eu tava alterada. Eu não gostei do que eu vi em mim naquele momento. Que isso geralmente as pessoas não compartilham nas redes sociais. Nós temos uma tendência que é totalmente errada de querer mostrar só o resultado e de querer mostrar só o lado bom. Sim. Só que o que engaja pessoas? Mostrar quando você vence dificuldades, mostrar os bastidores, seja da vida, seja de uma empresa, seja do trabalho, mostrar, ó, aqui tem luta, aqui tem superação processo, diária. Né? Não foi do nada, né? Não foi tipo do dia pra noite. Seja na maternidade, seja em uma empresa, seja no seu negócio. As pessoas costumam dizer muito isso pra mim. Nossa, do nada, né? Você, poxa, deu certo? É do nada, 15 anos. Não, do nada, 15 anos. Mas trabalhei 15 anos, do nada deu certo. Antigamente não tinha as redes sociais tão expostas pra você mostrar o dia a dia, né? E, enfim, aí eu compartilhei esse post, eu tô usando esse como exemplo, mas tem muitos outros. E eu compartilhei, eu falei, gente, quando eu percebi que eu estava com a voz alterada, até minha respiração estava alterada, eu me assustei comigo, porque eu vi que ele estava encolhido num cantinho, que eu estava falando muito alto. O que você fez? Por que você jogou o controle? E eu percebi ele assim. Eu falei, pera, calma. Aí, sabe quando você respira? Fala, filho, aí eu baixei perto dele. Meu amor, por que você jogou o controle na TV? Fala pra mamãe. E ele tava com tanto medo daquela reação, daquela voz que eu tive, que ele tava assim. Aí eu me acalmei e falei, ó, fala pra mamãe, o que aconteceu? Porque eu falei, pera, ele é um menino super bonzinho, assim, educado, não teria um motivo assim. Aí ele explicou, mamãe, eu tava girando, dançando, girando com a mão, e quando eu girei, voou da minha mão. Só que eu só vi o controle chegando na TV, né? Então, esse post, um dia que eu compartilhei, é um lado feio nosso. Sim. Que todos nós temos. Que todos nós temos esse dia de dificuldade, esse dia de luta, esse dia de superação. E que posso te falar, Rodrigo, na comunicação e no digital, você vê a superação das pessoas, seja ela em que âmbito for, faz você engajar mais e vibrar mais com elas. Sim. Quando você vê um cara contando uma história, poxa, eu saí eu quebrei minha empresa, trabalhei 40 anos numa empresa, quebrou a empresa, mas aí eu fui lá, eu consegui uma oportunidade na Bom Plano. Aos 48 anos de idade, eu me reinventei, eu mudei de profissão, hoje eu tô aqui, eu tô vendendo tanto, eu tô ganhando tanto, eu tô super bem colocado no mercado, eu me estabilizei, eu reinventei. Quando você vê o lado difícil da pessoa, quando você humaniza uma história, seja ela de uma empresa, seja ela de uma pessoa, quando você humaniza, colocando as falhas, as lutas emocionais, as dificuldades os erros que ocorreram, né? Os erros que todos cometemos, sim, você torce mais por aquela pessoa ou por aquela empresa. Sim. Você acredita naquele negócio. Porque a pessoa não está te mostrando uma coisa de fachada, só o resultado positivo, que a gente sabe que é uma tremenda mentira. Vida de Instagram, onde tudo é perfeito. Aqui, né? No Brasil, principalmente, as pessoas elas engajam muito e elas sempre vão pro time de quem tá se ferrando, né? Você já percebeu isso? Sim. A pessoa que tá na luta ali e tal. O La Casa Digital fez o maior sucesso e você vê que a maior parte das pessoas não estão torcendo pela polícia, estão torcendo pelos bandidos. La Casa de Papel. De papel, La Casa Digital é do Pablo. É do Pablo. Eu tô falando de digital, La Casa de Papel. Então, cara, assim, mas lá também tem. Quieto, Rodrigo. A Maíra corta. Lá também tem esses negócios às vezes. Enfim. Mas, no La Casa de Papel, os caras estão torcendo pro bandido,
Por quê? Porque eles estão acompanhando a luta do bandido ali, de tipo, os caras entraram, os caras tinham um propósito, enfim, tem toda aquela questão, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas só pra falar como as pessoas, elas engajam com quem tá lutando, com quem tá tentando, com quem tá batalhando, por mais que seja algo... O lado errado, né? Mas o fato de você acompanhar a dificuldade, que é o que você tá falando, você acompanhar a dificuldade, você cria empatia, e aí você começa a se aproximar mais com aquela verdade. Posso citar um exemplo Claro. pra você, que eu acho que todo mundo que está assistindo aqui vai se identificar. Eu vou fazer uma pergunta e aí pensem, Maíra, pensa aí, você que está em casa, pensa aí, Rodrigo, pensa aí. Já aconteceu com vocês de alguém falar assim, olha, vou usar a pandemia como exemplo. Fiquei desempregado na pandemia. Estou fazendo trufa para conseguir pagar a escola da minha filha. Comecei a fazer bolo, gente, porque eu passei por isso, minha mulher ficou doente, perdi o plano de saúde, aconteceu alguma coisa aqui comigo durante a pandemia e agora eu tô tentando me recuperar. Quem de vocês já comprou alguma coisa para ajudar a pessoa? Porque comprou a história. Eu compro tudo na Exato. vida. Eu não posso ver alguém vendendo alguma coisa. Se tiver um motivo ali, eu compro. Mesmo que seja, qualquer coisa. A pessoa te acessou com a história? Sim. Compartilhou as dificuldades? Sim. Mostrou que tá tentando Eu não posso superar? ver um cartaz no farol, eu não posso ver uma pessoa fazendo qualquer coisa na vida que eu vou lá e quero contribuir e ajudar de alguma forma. E isso tem a ver com a generosidade do seu coração, que a generosidade... Eu creio, é um dom, Sim. Algumas pessoas têm isso aflorado, tem a ver com praticar a generosidade, mas tem a ver também com a comunicação do outro lado. Sim. O outro lado te acessou Eu não com a ajudo história. alguém que está encostado, por exemplo. Não ajudo. Se a pessoa estiver em movimento e eu olhar e ver dificuldade, realmente ela está tentando, é uma das coisas que me conecta. Ou se a pessoa chega em você arrogante, você não ajuda. Não. Ninguém Aí a minha se generosidade identifica. ela não é ativada. Ninguém se identifica com isso. Mas quando existe sinceridade, quando existe verdade em uma comunicação, e aí às vezes a gente está falando de escrita, então as pessoas pensam só em post escrito. Mas isso que a gente está fazendo aqui, apesar de não ter um roteiro, isso aqui é comunicação. Os vídeos que a gente grava no Instagram, em outras redes sociais, em lives, eles também provêm da escrita. Porque antes de você fazer um vídeo falando, você pensa sobre o conteúdo, estuda o conteúdo, ou você faz um scriptzinho. Então, tudo tem a ver com a escrita, no fundo. Tá, e deixa eu te fazer uma outra pergunta aí, já vai, enfim, para um outro caminho, mas que eu acho que é importante. As pessoas que escrevem hoje, qual o maior benefício? Aí estou dizendo na questão, a gente já entendeu que é importante tudo. Na questão financeira, qual o maior benefício que você enxerga para uma pessoa que escreve bem? Qual o maior destaque que ela tem frente ao mercado, diante de outras pessoas, dentro de uma concorrência, uma competição? Por que essa pessoa que escreve se destaca? O quanto isso agrega na vida dela? Uma pessoa que escreve bem, ela se comunica bem. Então, você ter uma pessoa no seu time trabalhando com atendimento ao público, se ela se comunica bem e escreve bem, para você, ela está falando pela sua empresa. Tá. Então, assim, escrever bem e falar bem, se comunicar bem, nas entrevistas de RH, seja o nicho que for, de qual empresa que for, é um ponto muito bom a favor. Porque, às vezes, tem empresas que fazem até teste de redação. Para você entrar. Maior parte delas fazem, né? Assim. Se você se comunica bem, fala bem, se você responde bem um e-mail, você vai tratar bem o cliente ou não. E aí você se destaca como social media. A Maíra tá aí, pode confirmar, né? Quantas pessoas hoje que estão ganhando muito dinheiro no digital porque escrevem bons textos. Porque, aí eu vou falar uma coisa para vocês, falando de social media. Vocês percebem que as grandes empresas, as grandes marcas, Natura, Coca-Cola, entre muitas outras empresas, quando tem algum BO envolvendo essas empresas e as pessoas vão reclamar nos posts, o que acontece? As empresas que têm compromisso e bom relacionamento com o cliente, o que elas fazem? Elas não bloqueiam e deletam os comentários. Sim. Elas colocam pessoas que se comunicam muito bem e escrevem bem para responder os comentários. Você bloqueou, já mostra ali que você... não tem compromisso com a sua audiência, Exatamente. com o seu público, com o seu cliente. E que realmente você está errado, porque se você não tem argumento, você está errado. Exatamente. Nichos, por exemplo, hoje trabalhar com escrita
nós estamos em uma época que muitas pessoas querem escrever seus livros para mostrar que tem conhecimento sobre aquilo, sobre autoridade, tem autoridade, querem contar suas histórias. Mas muitas pessoas, muitos empresários, muitos artistas, atletas, profissionais, eles não têm tempo para organizar as ideias e escrever suas histórias. Você ganha muito dinheiro escrevendo livros para as pessoas, como a gente chama de escritor fantasma. Você não aparece, mas você vai receber para escrever aquele livro. Sim. Isso não significa que o cara não tem uma história, na verdade, você só está tirando aquilo que está nele e colocando para o papel. Na verdade, o cara tem a vivência, o conhecimento, tudo, e vai passar por um processo com você, profissional de escrita. Como que é esse processo? Você que já participou de alguns, eu sei que nós estamos na época do Halloween, então nós estamos aqui diante de uma das maiores escritoras fantásticas que não aparecem em um monte de outros lugares. A Fran, ela já escreveu alguns livros, o dela, inclusive. E eu acho que o mais legal de você ler o livro da Fran é que você enxerga e encontra com ela dentro do livro. É muito louco isso, porque eu já li alguns livros que você não percebe que aquilo ali está relatando a personalidade não é nem do autor ali, eu não sei como que você fala, mas é o cara que está sendo contada a história dele ali. Você percebe que não foi ele, você percebe que não tem conexão. Como que é esse processo para você, por exemplo, de conhecer a história de alguém e transformar isso em um livro ali? Tá, agora eu vou falar assim de forma bem profissional, bem business mesmo, porque, por exemplo, você tem uma empresa e você quer escrever o seu livro sobre a história da Bom Plano, ou sobre a sua história de vida, superação, alguma coisa, você quer escrever o seu livro. Você fala, cara, eu tenho todo o conhecimento, toda a vivência, toda a experiência, mas assim, eu não vou poder parar 6 meses da minha vida para me dedicar à escrita do livro. O que você vai fazer? Você vai contratar um profissional, né, um escritor fantasma, você vai passar por algumas entrevistas com ele, vai responder muitas perguntas, vai gravar arquivos de áudio contando a sua história, contando os episódios mais relevantes. Qual parte da história você quer contar? Da sua empresa, da sua vida, da sua carreira, do seu conhecimento. E esse profissional vai organizar em uma linha cronológica como essa história vai ser contada. E ele vai começar a escrever com a sua aprovação. Você vai sempre ter que ler cada capítulo e falar, isso aqui tá fidedigno, isso aqui tá de acordo com o que eu quero comunicar, isso aqui é verdade, isso aqui não é, então isso aqui tira, achei que aqui você colocou de um jeito que não ficou realmente como aconteceu. Sim. Você que contrata o profissional sempre vai ser a pessoa que vai falar, é o meu livro. Você vai ler e vai falar, não tem a ver comigo isso aqui ou não, ok, isso. É exatamente isso, você acertou. Depende muito da afinidade que você vai ter com o profissional que está escrevendo o seu livro, né? E esse profissional, ele está te prestando um serviço. Ele não vai roubar os créditos de você, até porque a história não é dele, é sua. O conhecimento não é dele, é seu. Mas o que ele vai fazer com conhecimento de escrita, ele vai tornar atrativo como comunicar aquelas situações. Vai pôr emoção onde tem emoção, vai colocar cada coisa no lugar. Sabe como editar, porque, por exemplo, às vezes a gente vai contar a história de 20 anos de vida. Quantos anos tem a Bom Plano hoje? Desde o início, desde que começou. 12 anos. Você não vai contar em um livro 12 anos de história da Bom Plano, contar todo dia. Hoje, quinta-feira, tomamos café, fizemos uma reunião. Não, o profissional de escrita vai te orientar, ele vai falar, Rodrigo, quais são os pontos mais importantes aqui? Teve esse ponto-chave, aqui teve superação, aqui teve dificuldade, aqui teve uma superação de novo, Sim. Aqui teve uma mudança significativa. Então, o profissional que vai escrever um livro para você, da sua vida, da sua história, da sua empresa, ele sabe quais partes serão mais atrativas ao leitor. Legal. Você conta com o conhecimento dele. E dá uma grana. Então, eu ia te perguntar isso. Eu sou um cara que sou muito curioso, né? Eu não sou a Receita Federal, não tô aqui para saber o quanto você ganha, obviamente, mas dá um norte pra galera, porque às vezes a pessoa... Vamos lá, o menino que vê o Neymar, ele vê os caras jogando bola na televisão, ele cresce querendo ser um jogador de futebol por causa dos resultados, porque ele vê o cara andando num carro legal, porque ele vê o cara sempre bem arrumado na mídia e tal. Agora, como a gente estimular uma pessoa a olhar para um escritor e falar, quero ser escritor também. Primeiro que a pessoa, ela precisa sim ter o interesse. A gente fala de dom e talento, mas isso depende muito, né? Porque tudo isso pode ser aprendido, enfim, ser aprimorado, sei lá. Enfim, o cara, ele estuda, enfim, independente da idade, tá? Tem criança que ela tem, sim, uma predisposição ali a escrever melhor do que a outra, ela é mais rápida, enfim, no raciocínio dela, mas
Quanto que ganha uma pessoa para escrever um livro? Você não precisa me falar, assim, cravar uma tabela, mas uma ideia, assim, para as pessoas começarem a se sentir estimuladas e entender que a escrita pode trazer oportunidade para elas, pode abrir algumas portas para elas. E uma das coisas mais loucas, assim, que você me falando, tá? Eu já fiquei me imaginando com esse dom e talento seu. A oportunidade de ter acesso a pessoas de sucesso, de pessoas que têm uma história para contar e me conectar a essas pessoas também. Então, esse já é o meu olhar em relação à profissão. Mas, financeiramente, me dá um norte aí, e para nossa audiência aqui, para a galera já começar a se sentir motivada, talvez aprender um pouco mais sobre isso. Legal. Bacana que você falou assim, não é uma tabela cravada, porque o que acontece, gente, existe sim tabelas aí de acordo com cada estado, com cada sindicato, existe tabela aí de valores de roteiristas, mas varia muito. Por exemplo, uma produtora pequena de TV, uma produtora pequena de vídeo, ela paga um valor. Cada produtora tem sua negociação. Uma emissora grande de TV aberta paga outro valor para os seus roteiristas. Então, depende muito. Eu, Fran, escrevo para companhias teatrais, roteiros de teatro. Eu escrevo para produtoras de TV, roteiros institucionais, para empresas grandes e até governos. Eu não posso citar aqui os clientes, mas assim, coisas... Afinal de contas, você é um fantasma? Eu estou escrevendo ali e eu não apareço no nome, mas coisas que... autoridades... Você se orgulha também, né? Porque você sabe, não apareceu meu nome, mas eu sei que eu tô ali. Eu sei que sou eu. Foi o meu roteiro. Eu acho que por isso que ela é curada em relação às questões das redes sociais. Ela já tá acostumada, já. Tem muita coisa que eu faço, falo que orgulho desse trabalho, mas não posso falar. A Fran não vai falar, mas eu vou falar que ela fez um roteiro pro... Tô brincando. Então, às vezes é isso. Às vezes você escreve, outra pessoa vai levar o crédito. A Fran não vai falar que ela ganhou um prêmio esses dias? Eu não vou falar o prêmio também. Não, esse pode falar. Que eu ganhei o Cannes. A gente ganhou o Cannes Meu Deus do céu, né? Nós ganhamos um Cannes pelo documentário Amazônia 4.0, né? Ganhamos o Cannes, ganhamos um prêmio no New York Film Festival, que foi o melhor prêmio do júri, ganhamos o prêmio do Festival de Cinema Europeu, todos com esse documentário, que eu fui a roteirista em cima do trabalho do Carlos Nobre, que ganhou o Nobel da Paz, que foi uma pessoa que eu tive uma honra enorme de conhecer, trabalhar em cima do projeto de pesquisa dele de 30 anos, porque toda a escrita envolve muita pesquisa, né? Seja você fazendo um documentário, seja você escrevendo um livro como escritor fantasma sobre a história de vida de alguém, seja você escrevendo uma peça de teatro para alguma companhia de teatro, tudo envolve conhecimento antes, a pesquisa sobre o que você vai falar, né? E entender o público que você quer alcançar. Então, não tem uma tabela X, mas, por exemplo, para você escrever um institucional de uma empresa de saneamento, vamos dizer assim, você escreve um institucional, um vídeo de 1 minuto e meio, 2, a média é uns R$2.000, R$2.500. Tá, então, e você escreve isso em quanto tempo? Obviamente que isso requer uma pesquisa. Tá. Você pesquisou, você escreve isso em quanto tempo? A escrita em si, ela demora 1 hora, 2 horas. Mas, Fran, o meu diferencial, eu pesquiso muito. Então, às vezes a pessoa fala, não, o roteiro aqui, o vídeo... É só para falar desse produto aqui. Por que você quer saber a opinião do diretor sobre isso? Por que você quer ver o site do projeto sobre isso? Eu falei, eu quero, porque nas minhas entrelinhas e no roteiro de imagens que eu vou colocar para ilustrar essa narração, eu quero que tudo tenha um propósito. Eu não vou colocar ali só para, põe imagem disso, põe uma imagem de árvore. Você quer também acreditar naquilo que você está escrevendo. Lógico. Né? Então, assim, eu acredito que o meu trabalho, o meu diferencial é a pesquisa. Eu defendo muito a pesquisa antes. Então, por exemplo, tem roteiros que as pessoas vão te falar, nossa, esse aqui é 30 segundos, é um BO. Às vezes é um BO mesmo, mas não é BO de BO, é um baixo orçamento. Sim. Aí você ganha 1.250 então pelo roteiro. Já pega de 30 segundos. A malandragem do negócio aí. Falou que é BO, é baixo orçamento. Já vai pegando as dicas da Fran. Mas isso que eu tô falando de valores, gente, eu tô falando de valores pela vivência que eu tenho. Sim. É o que eu falei, cada estado tem um valor, cada produtora, por exemplo, eu tenho amigos que trabalhando como roteiristas em novela, não vou citar emissora e tal, mas como co-roteirista, ganham R$12.000 por mês, né? Depende muito, trabalha quantas horas por semana. A dramaturgia coletiva tem 20
roteiristas ou 8 roteiristas escrevendo aquela novela. Quantos capítulos eu tenho que escrever? Por mês eu ganho X. Aí você escreve uma peça de teatro, às vezes você leva 3 meses para escrever, mas não é todo dia escrevendo. E aí você fala, vou ganhar R$6.000. Mas não são. Você ganha R$6.000 pelo roteiro. O teu prazo é 3 meses. Sim. Se você fizer em um dia ou se você fizer em 3 meses, você vai ganhar os 6.000. Sim. Depende da sua agilidade, da sua pesquisa, do seu processo, né? Eu costumo pesquisar muito antes e depois sentar para escrever. Sim. Porque eu não gosto da sensação de sentar para escrever e não saber do que eu estou falando, ficar inventando. Legal. Então, por isso que eu falo, o meu processo de estudo e pesquisa ele é muito mais longo do que a minha escrita, né? Mas dá para você ganhar um documentário. Você escreva um documentário de 1 hora, dá para você ganhar de R$8 a R$12.000. Uau! Claro, tem todo um processo de pesquisa antes, né? Mas um livro. Já vou colocar a Manu já pra... Manu. E a Manu tem futuro, ela gosta muito de ler, né? E ela gosta de artes, a Manu, eu não sei. Ontem ela pegou uma capinha de celular, eu cheguei ela tava parecendo o Picasso com a capinha de celular. Pintou toda a capinha, ela gosta de artes, ela gosta de escrever, ela gosta de ler. Isso é muito bom. Vou motivar já, vou falar, filha, olha só quanto que ganha um escritor, presta atenção. Ganha muito dinheiro. Uma coisa que eu vou te falar, que no Brasil hoje, a maior dificuldade para se ganhar dinheiro é escrevendo livro de fantasia. E que é uma coisa que eu gosto muito. Mas não dá grana. Meu livro é de fantasia. Para quem é autor independente, como eu, não é uma coisa super rentável. A não ser que você feche um contrato com uma super grande editora, né? Que ela coloque o selo dela ali no seu livro. Se você fecha um contrato com uma grande editora, que ela coloca o seu selo, você ganha muito dinheiro. Mas por que eu estou falando? Você não pode... Se o seu objetivo financeiro é vou lançar um livro porque eu quero ganhar dinheiro, você não pode pensar só na venda do livro em si. Porque o seu livro ele pode gerar outros produtos, ele pode se tornar uma série de TV para uma plataforma streaming como a Netflix. O seu livro pode se tornar uma peça de teatro e você vender os direitos autorais. O seu livro ele vai te dar autoridade para você ensinar outras pessoas como escrever, ou você escrever o livro de outras pessoas. Então, eu já vi pessoas que, eu escrevi aqui, não deu tanto dinheiro, meu livro teve um super sucesso de aceitação, um sucesso de crítica, mas eu não tive muito dinheiro. Mas aí, os nichos que se abrem da escrita, eles são muitos, eles são variados, você não precisa ficar preso apenas em um. Por exemplo, você pode estar ganhando dinheiro escrevendo roteiros institucionais, escrevendo documentários, escrevendo posts para blogs, para empresas ou para social media. Você pode ganhar dinheiro de várias formas. E o seu livro, o seu projeto de autoridade. Tá, e isso, você falou o seu projeto de autoridade, isso traz uma autoridade, uma relevância. Todo mundo que tem um livro escrito, ele é colocado num patamar acima de nós, meros mortais, que ainda não temos, né? É uma brincadeira essa, mas é uma verdade, tá, gente? Eu já tô preparando o meu livro, tá? Sabe como que é? Eu sentado aqui, contando pra Fran a minha história e ela escrevendo meu livro. Já tô imaginando, saiu agora, começou aqui o projeto do meu livro. Mas, Fran, realmente traz uma autoridade, traz uma notoriedade diferente, enfim. Mudou alguma coisa quando você escreveu o seu livro? A forma como as pessoas te enxergam? O que você pode dizer a respeito dessa sua experiência? Tá. Por que te traz autoridade? Porque você compartilha o conhecimento. Então, assim, quando você compartilha conhecimento, você gera autoridade. As pessoas te veem como uma referência sobre aquele assunto. Você pode fazer um livro de receitas culinárias, receitas de bolo. Você tem autoridade sobre aquilo, né? Ou você vai vender outros produtos que têm a ver com aquilo, as pessoas falam, é verdade, ela tem um livro ali publicado sobre receitas. Para mim, Fran, o que mudou? Eu escrevi um livro de fantasia, O Reino de Todor, né? Maíra, inclusive, foi a pessoa que diagramou o meu livro, fez a diagramação, né? Enquadrou lá as páginas. Diagramação é enquadrar, é organizar ali as páginas. Escolheu isso, a fonte, né? O layout, a disposição de... Foi a única parte do livro assim que eu olhei e falei, cara, não curti. Tô brincando. Eu gosto muito do que a Maíra faz. Tudo a Maíra que a Maíra faz, ela faz boa, muito bem feito. Muito dedicada em tudo que ela faz. Sim. E então, para mim, o que mudou?
poxa, as pessoas falam, Fran, te conheço há 12 anos escrevendo roteiro para teatro, né? Já te vi escrever muitas coisas. Já te vi postando vídeos que foi você que fez aí os roteiros de campanhas, de institucionais e tal. Nossa, mas eu não sabia que você escrevia tanto, porque o livro tem 396 páginas. Uma amiga minha que é diretora de TV também no Rio, outro dia pegou o livro e ela, cara, você escreveu tudo isso? Tudo isso? Então, assim, queira ou não, quando você escreve um livro e compartilha conhecimento, você está falando, olha, eu entendo sobre esse assunto. Você pode se sentir seguro porque eu manjo desse assunto para falar com você. Então, você acaba gerando confiança nas pessoas. Né? Porque você não vai escrever um livro sobre qualquer assunto, você vai escrever sobre algo que você domina. Pra galera que ainda não conhece seu livro, dá um spoilerzinho, assim, só pra galera entender, pra eles saberem do que se trata, qual que foi a sua ideia ao escrever o livro, por favor. Tá. No período, meu filho estava com 1 ano e meio, mais ou menos isso, e eu estava naquele período sendo mãe full time ali, eu escolhi isso, eu e meu marido escolhemos isso, olha, vou abrir mão de muitas coisas, ele segura a barra aqui, eu abro mão de outras coisas aqui, e eu vou me dedicar muito ao Davi, só que eu sentia falta de desenvolver os meus dons, né, tava num período assim, sendo mãe, grata por isso, mas também queria fazer outras coisas, e nesse período eu falei, cara, não tem literatura atrativa, que eu achasse atrativa, para criança de 10 a 12 anos e que edifique a vida dessas crianças. Eu falei, e meu filho daqui a pouco, ele tinha 1 ano e pouco, mas eu já estava pensando, daqui a pouco ele vai começar a ler, o que ele vai ler? O que ele vai ler? E aí, Rodrigo, eu tenho uma coisa para mim, que quando você vê uma situação que está ruim, você tem 2 opções na vida, isso para tudo na vida. Ou você reclama daquilo que está ruim e você se torna um crítico passivo, aquela pessoa que só reclama, isso está ruim, isso não é legal, isso não é bênção, isso é horroroso. Você é um crítico passivo. Ou você se torna um agente transformador. Legal. Então, não tem outro papel. Top. Ou você é um crítico passivo, ou você é um agente transformador. Falei, cara, eu posso ficar aqui lendo um monte de coisa ruim, extremamente indignada com leis de incentivo fiscal que estão patrocinando coisas que eu, Fran, acho horroroso. Eu acho que tem nicho, mercado para todo mundo. Eu acho que todo mundo tem a sua liberdade de expressão e todo artista, todo escritor tem a sua liberdade para colocar no papel aquilo que ele acha que é bom, né? Não sou eu a juíza para dizer o que é o que não é. Mas, para mim... Você julga o que você recebe, você não julga o que é feito, você julga o que você recebe. Que recebe o que eu acredito que edifica ou não, o que é legal ou não, o que é bonito, belo ou não, não é? E aí eu falei assim, cara, eu vou escrever um livro. Eu tenho tanta ideia, eu escrevo há tantos X anos para teatro, vou escrever um livro de uma fantasia e que nas entrelinhas ele traga uma história de reconciliação familiar, uma história de perdão entre pai e filho. Que legal. Lógico, num contexto lúdico de fantasioso, com seres mitológicos, com guerras, com enredo de romance, de trama, de mistério, mas nas entrelinhas eu falei, qual é o propósito? Eu quero principalmente falar sobre cura emocional, sobre restauração familiar e sobre perdão. Isso, meu livro. Legal. Porque nós temos vivido numa geração muito de ódio. E isso a gente vê nas redes sociais. Outro dia eu fiz um post também falando disso, palavras que matam. Você já percebeu que hoje nas redes sociais, quando alguém erra, uma empresa erra, uma pessoa física erra, um artista erra, você percebe que as pessoas ignoram os 99,9% de acerto que aquela pessoa, aquela empresa fez e elas pegam aquele 0,01 para tornar aquilo uma grande manchete. Você já percebeu isso? Como as redes sociais elas deram palco para a nossa sede de justiça própria, para a nossa vingança? Eu falo, e a gente está carecendo. A gente está num tempo que a gente está carecendo muito de pessoas que sejam abençoadoras em palavras, que sejam apaziguadoras. Porque nós, a nossa natureza, a gente se ira. A gente é cheio de justiça. Porque às vezes eu estou falando aqui e aí quem está nos assistindo fala, nossa, então você é perfeita, Fran. Longe disso. A única coisa que eu faço é todo dia reconhecer minhas falhas.
Porque eu não sou nem diferente e nem melhor do que as pessoas que eu vejo, às vezes, nas redes sociais fazendo coisas que eu reprovo. Sim. Eu sou igualzinha, só que eu luto contra isso, eu falo... Você tem noção do que aquilo não é legal e você... do perigo que eu sou se eu depender só das minhas emoções. Eu me iro, eu fico chateada, eu me indigno com coisas que eu vejo. Então, eu falo assim, o que a gente precisa para melhorar o nosso mundo e parar de matar pessoas com palavras? A gente precisa falar de amor, a gente precisa falar de perdão, a gente precisa usar os nossos dons de escrita, seja ela escrita ou falada, para edificar e levantar pessoas. Legal. Sabe, Rodrigo, a gente nas redes sociais, todo dia eu tenho a chance, por exemplo, de se você me atendeu bem, eu tenho a chance de pegar e fazer um super elogio lá na página da Bom Plano. Eu tenho uma super chance. Sim. Todo dia. E essa é a melhor propaganda que existe. A melhor propaganda que existe, né? Quando você recebe isso de um cliente seu de verdade, ela vale muito mais do que um post patrocinado por um influencer que mal conhece a tua marca. Sim. Né? Que só tá falando porque recebeu. Então, assim, hoje a gente pode, através das nossas palavras nas redes sociais, nós podemos levantar pessoas. E às vezes a pessoa... Legal. Vou usar um termo aqui feio, se não puder, a Maíra vai cortar, né? Aqui pode. Às vezes a pessoa tá... Não, eu vou trocar de termo. Às vezes a pessoa tá toda ferrada. Eu ia falar cagada, mas não vou falar cagada. Cagada. Cagada, acho que cagada fica legal, né? Cagada acho que é melhor. Cagada é melhor? Cagada é melhor. A pessoa tá toda cagada. Às vezes a pessoa tá lá com a vida cagada, coitado. Só tá fazendo coisa errada, tá enfiando os pés pelas mãos. Por sinal, estão cagadas também. Estão cagadas. Daí estão lá, se enfiaram numa cagada, e daí a pessoa faz outra coisa errada em cima de outra coisa errada pra tentar justificar aquela coisa errada. E aí todo mundo já tá vendo que a pessoa tá mal, tá com a vida ferrada. Aí você vai lá, engrossar o caldo e falar mais uma coisa ruim. Não. Sabe o que você faz? Você quer crucificar a pessoa ou você quer fazer ela se levantar? O que você quer? Geralmente, eu quero fazer a pessoa se levantar. Tá, então sabe o que você pega? Você vai lá e você procura no meio de toda aquela cagada, você procura uma coisa boa que ela fez. E aí você pega o foco e dá foco para aquela uma coisa boa. Sim. Sabe por quê? Não é bajulação e não é também você anular tudo de ruim que a pessoa fez. Não. Sabe o que é? É você enaltecer uma coisa boa para você fazer aquela pessoa se lembrar quem ela é. Que ela tem coisas boas. É isso. Então, você pode ser um lembrete para a pessoa de, ei, tem coisa boa aí, tem esperança, se levanta, sabe? Então, quando eu falo de comunicação, quando eu falo de escrita, eu, Fran, sempre estou pensando em as pessoas que vão receber. Como que elas vão receber isso? Sim. Uma coisa que eu fiquei com dúvida aqui é você escreveu um livro para falar sobre perdão, sobre a questão, né, paterna ali, enfim. Obviamente que você me falou que teve um motivo, que foi o seu filho, que ele iria... Mas isso tem a ver também com a sua vida? Não? Como que foi para você isso? Foi um processo também de cura ali na hora que você estava escrevendo ou não? Não tinha nada a ver contigo? Foi mais uma preocupação do que o seu filho iria ver ou, enfim, preparar, talvez deixar um legado para essa geração? O que você pensou? Eu acho que o motivo principal foi mesmo deixar para as próximas gerações, né? Foi isso, aquela premissa de plantei uma árvore, escrevi um livro e tive um filho. Legal. Queira ou não, a gente pensa nisso em algum momento. E tudo bem, quem não pensa, nem todo mundo vai fazer a mesma coisa, também tá tudo bem. A motivação, de repente, não é essa, né? Exato. Mas eu pensava sobre isso e eu falei, o que eu vou deixar? Porque um filho você deixa para o futuro. Uma árvore você deixa para as próximas gerações. E um livro você também deixa para as próximas gerações. Que legal. É sempre ligado com as próximas gerações. Né? Sempre ligado com o futuro. Então, mas lógico, quando eu escrevia, tinha muita cura minha acontecendo ali. Não de pai e filho, sim, de outras situações, mas a todo momento, quando vocês lerem o meu livro, espero que leiam. Vou pedir para a nossa diretora Maíra colocar na tela, né, aqui, gente, o nosso Instagram. Lê aí, né, esse livro, meu, por favor. E assim,
tem um público específico que você acha que assim, das pessoas que compraram o seu livro, das que te deram feedback, quem são? A gente já tinha falado das pessoas que te seguem na rede social, mas do livro. Falando do livro agora. Olha, eu tive uma surpresa, porque quando eu projetei a história, foi pensando numa linguagem, né? E o meu público-alvo era para alcançar adolescentes e jovens, principalmente de 12 a 18 anos. Esse era o meu público-alvo principal. Mas eu tive uma surpresa muito boa, que os jovens adultos aí de 18 a 25 anos, porque o livro tem uma pegada um pouquinho nerd, assim, a Maíra tá aí também, ela vai confirmar isso, porque ele é fantasia, tem guerra, tem enredo, até porque alcança um público que gosta de Senhor dos Anéis, gosta de Crônicas de Nárnia, e essa galera começou a ler e trazer muitos feedbacks. Então, foi uma faixa etária que acabou se expandindo, aí foi pensado para 12 a 18 anos, mas também para 18 a 25 anos, essa galera jovem adulta, e começou a alcançar muito, acessar muito essas pessoas. Legal. Mas aí, sabe qual foi a surpresa maior? Os pais. Eu pensei nisso. Eu pensei nos pais lendo o livro para os filhos, sei lá, de repente. Os pais começaram a ler com os filhos, porque no livro eu incentivo. Após cada capítulo tem uma página em branco para que a pessoa desenhe ou escreva o que ela sentiu sobre aquele capítulo. Sim. Ela vai personalizar o livro dela. Que legal. E aí os pais começaram a me mandar WhatsApp, foto, direct no Instagram. Nossa, sabe o que aconteceu? Minha filha compartilhou isso comigo, agora quem tô lendo sou eu e tô aqui chorando um monte. Que legal. Os adultos, os pais, começaram a ler com os filhos e isso acabou se tornando maior, o que é muito legal, porque não tem pagamento maior, Rodrigo, do que você ver um pai e um filho lendo um livro juntos. Porque, olha só, a literatura, ela aproxima as pessoas. A arte em si, as séries, os filmes, o teatro, ele aproxima as pessoas. Porque eu tô aqui no Instagram, eu tô aqui sozinha. Se você pegar seu telefone aí, você tá aí sozinho. Se eu estiver assistindo vídeo no YouTube, eu tô sozinha. Quando eu tô nas mídias, eu tô sozinha. Agora, quando eu tô lendo, a primeira coisa que eu faço quando eu termino, eu procuro alguém para compartilhar a experiência que eu tive. Hoje eu e a Maíra estávamos aqui discutindo o plot twist de algumas séries, discutindo o enredo de outras, o que mexeu com a gente, falando de séries, né? Plot twist, meu Deus. A gente não sabia nem que era isso. E aí, o que acontece? A gente compartilha. Então, a arte, a literatura, ela tem esse poder de nos fazer compartilhar coisas com os outros. Conhecimento, trocar, querer compartilhar as emoções que a gente sentiu. Então, às vezes a gente fala, meu filho tá lá só jogando, meu filho tá lá só no celular, mas você já experimentou ler um livro com ele? Ou então tentar se interessar pelo universo dele? Sabe o que eu tô tentando fazer? Davi tá com 5 anos e tá numa fase que não quer nem que beije. Falou que só quem pode beijá-lo são 3 amiguinhas da escola. Papai e mamãe não pode dar beijo, que é molhado, vou limpar. Tá naquela fase que a criança não gosta de beijo, sabe? Mas ele beija a gente, ele não gosta que Mas a gente as beije. amiguinhas da escola podem, né? Aí, são as melhores amigas dele lá. E aí, agora ele só quer jogar. Tá toda hora lá no Nintendo, ou tá jogando na TV com o Nintendo. Falei, cara, eu preciso ter assunto com meu filho. O que eu vou fazer? Eu comecei a aprender a jogar. Eu acho a coisa mais difícil do mundo. Jogar videogame. Tô jogando com ele. Tô tomando uma surra. Às vezes ele, Mas tá lá, não é aí. mas tá com ele. Tô com ele. Tô tentando me interessar pelo universo dele. Porque às vezes a gente reclama do distanciamento dos nossos filhos. Eu sou mãe só há 5 anos, mas eu já vi mães reclamando do distanciamento. Sim. Mas aí eu penso assim, todo distanciamento, você consegue estabelecer pontos em comum com as pessoas? Como que você se comunica com elas? E aí eu volto a falar de entender a linguagem para quem eu quero comunicar na escrita ou em qualquer coisa da vida. Você conhece o seu público para saber como que você acessa? Você conhece o mundo dele, se interessa pelo mundo dele para saber como que você acessa? Né? Então, o livro foi essa surpresa, Rodrigo. Tinha uma faixa etária de 12 a 18 anos, ampliou para 18 a 25 anos, pais. Mas os pais estão lendo e mandando feedbacks incríveis. Que legal. E o melhor, a literatura junto com os filhos. Fran, aproveitando a minha audiência aqui, eu tenho muitos corretores, vendedores, pessoas que me seguem lá,
e que estão mandando vários feedbacks que estão gostando, então eu espero que eles estejam aqui até o final com a gente. O que a escrita pode ajudar na vida de um vendedor, de alguém da área comercial? Você participou, você fez ali, teve uma participação na minha mentoria, você deu uma aula para a galera lá. Fala um pouquinho do que a escrita ela pode agregar na vida de um vendedor, na vida de alguém que é da área comercial, alguém que quer vender algo. Como que os vendedores podem melhorar a sua comunicação com escrita? Hoje em dia, a escrita, a comunicação humanizada, ela aproxima pessoas. Se você tem conhecimento sobre aquilo que você está falando e você comunica a alguém, você gera confiança. Porque o que acontece? Hoje em dia todo mundo está nas redes sociais. Você vai divulgar seus produtos nas redes sociais, você vai manter relacionamento com seus clientes ou possíveis clientes através das redes sociais, seja Facebook, Instagram, seja um WhatsApp, mandando mensagens. Você vai manter uma comunicação escrita para as pessoas. Ou você vai fazer um vídeo falando pré-escrito, roteirizado. Como que você melhora as suas vendas? Compartilhando conhecimento, compartilhando os seus bastidores, que é o que? O seu dia a dia, as suas lutas, as suas superações, mostrando que você é uma pessoa que está ali comprometida com aquele produto, comprometida com aquelas soluções em prol de vidas, porque tudo gera em prol de vidas, né? Então, quando você comunica através das suas postagens, através das suas mensagens, você mostra que tem conhecimento, que é a autoridade, você mostra que você tem preocupação e superação naquela área, você mostra os seus bastidores e você humaniza a sua comunicação através dos posts que você escreve, contando situações ou falando do valor daquele produto. Eu não estou falando do valor monetário, estou falando o valor que tem, o diferencial que tem em uma vida, por exemplo, um plano de saúde. Você cria nas pessoas, você gera nas pessoas segurança. Por que segurança é importante? Porque produtos existem aí aos milhares. Sim. Tabela de preço existem aos milhares. Mas assim, quando você vai contratar um plano de saúde, qual é a primeira coisa que você quer sentir? Você quer se sentir seguro, sim, né? Você tem que confiar na pessoa que está te fazendo aquela proposta, te vendendo aquele produto. E como que você gera confiança se você é um desconhecido para a pessoa? Legal. É estabelecendo uma boa comunicação com valores, mostrando autoridade, mostrando conhecimento e segurança naquilo que você fala, mostrando as superações e a sua luta em prol de pessoas, para melhorar a vida de pessoas. E tudo isso você faz escrevendo, postando, mostrando as pessoas. Às vezes as pessoas podem até não comentar, não curtir seus posts, mas elas viram. Sim. E se elas viram, elas podem não estar precisando. Elas podem até ter um plano de saúde hoje. Mas amanhã, quando elas quiserem trocar, por exemplo, de plano de saúde, elas vão falar, poxa, aquele cara lá da Bom Plano tá sempre postando. Já percebi que aquele cara domina o conteúdo dele, ele tem autoridade. Ele tá sempre comunicando lá histórias que ajudou fulano, que outra pessoa usou o plano de saúde, ele conseguiu cobrir a carência. Se eu estiver falando besteira, aqui é só dando um exemplo, mas você fala, cara, aquele cara lá é um cara com soluções. Ele tá sempre comunicando que ele tá ajudando pessoas a resolver dificuldades. Ele tá compartilhando histórias de vivência, ali tem prova social. O cara tá sempre postando, ó, tô vendo que todo dia ele tá lá. Tô vendo que tem 10 anos que eu vejo post daquele cara. Você gera confiança, você gera segurança, você comunica boas histórias, você ganha o coração das pessoas. Porque no fundo tudo é sobre vidas, no fundo é sobre as pessoas confiarem em você, né? Por que você vai na padaria que você vai sempre? Ah, é mais perto de casa. Não, se a padaria for perto, mas ela for ruim, você não vai. Você vai em outra, certeza. Você vai em outra. É isso que eu tô falando. Porque às vezes as pessoas, eu não vou investir nessa comunicação aqui na rede social, não vou ficar fazendo post e texto, porque é o seguinte, a pessoa que me segue aqui, ela já tem outro corretor, já tem outra empresa que atende. Nada é vitalício. Amanhã ela pode querer mudar de plano. Amanhã ela pode mudar de ideia e estar procurando outro plano, outra pessoa para atendê-lo. Então, a sua assiduidade nessa comunicação com o seu público, mostrando que você conhece o produto, mostrando que você se preocupa com as pessoas e passando segurança, é muito importante. E não tem forma mais fácil, direta de você fazer isso do que através de
postagens. Eu costumo brincar que com o cliente você tem alguns processos. Existem portas que estão abrindo, existem portas que estão abertas. E existem portas que você precisa fechar para ninguém entrar depois de você. Então, eu começo, através da escrita, através de uma comunicação, abrir uma porta. Sim. Certo? Mas em algum momento, alguém que lá atrás já foi alvo dessa comunicação, já me deixou a porta aberta e eu entrei. Exato. E através da continuidade dessa comunicação, eu fecho a porta para que ninguém entre. Ninguém entre no sentido de um concorrente tentar entrar no meu cliente, ele não vai entrar. Então, são processos. Você, primeiro, a porta começa a se abrir, depois ela abre, você entra e você mesmo fecha para que ninguém entre no seu cliente. Nossa, você falou uma coisa muito interessante. Porque é isso, e se falou, eu mantenho a comunicação com ele para que a porta esteja aqui comigo, sim, né? Sim, não entre eu tenho outro. domínio da porta, porque se eu vacilar, ele abre a porta, entra outro e aí vai. E com toda certeza tem alguém do outro lado ali tentando fazer, né, com que essa porta venha abrindo. Então, aonde que ele consegue? Na minha fragilidade. Se eu parar de comunicar, ele entra. Exatamente. Gente, a escrita, ela facilita a vida de todo mundo. Nós falamos de várias profissões aqui, falamos inclusive da profissão de alguém que escreve, né? O quanto essa pessoa pode ganhar de dinheiro, o quanto ela pode encontrar oportunidades aí no mercado. A Fran até citou alguns tipos de clientes, alguns tipos de oportunidade. Eu acho que é sim um negócio muito interessante. Vendedores, vocês precisam aprender a se comunicar. Muitas vezes uma mensagem no WhatsApp, muitas vezes uma palavra mal colocada faz com que o cliente ele já olhe para você e te descredencie. Ele olha para você e fala assim, meu, que mensagem ruim, cara. Eu não vou dar o meu plano de saúde ou o meu seguro para esse cara cuidar. Às vezes um e-mail que você quer, de repente, entrar em uma empresa grande, a mulher do RH já olha lá assim, a pessoa do RH, né? Eu falo mulher, não sei porque mulher, mas acho que a maior parte das pessoas que trabalham no RH ali, enfim, a gente costuma falar isso. Mas a pessoa olha e já fala assim, não dá coragem de abrir a porta para esse cara. Então, cuidado, tá? E aí, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais, segue a Fran lá no Instagram dela. Nós estamos deixando aqui para quem está assistindo esse conteúdo em algum lugar. Nós vamos deixar aqui, então vocês vão ver. E para quem vai estar aqui embaixo, né, Mar? Vai estar aqui embaixo, aqui no podcast, vocês vão ver aqui, já tem o Instagram da Fran, segue ela aí para vocês acompanharem os conteúdos dela. A Fran também está com um projeto novo aí que nós até já estamos acompanhando, já pegamos alguns spoilerzinhos dela aqui, que é o Escrita na Prática. É um curso onde você vai ensinar as pessoas a dar os primeiros passos ali na questão da escrita, isso? Tá. E para quem que é esse curso, como que funciona? Dá um spoilerzinho aqui para nossa audiência, fala um pouquinho desses pilares, o que você vai ensinar lá, como que vai funcionar essa parada? Legal, bacana, Rô. O Escrita na Prática é um projeto que surgiu através da necessidade. Pessoas sempre me escreviam no Instagram, me mandavam no WhatsApp, eu tenho uma ideia, me ajuda a escrever, me dá uma dica, grava um áudio. E eu não conseguia suprir todo mundo com atenção de verdade, porque não dá para você fazer uma mentoria assim, sim, mandando mensagem. E aí surgiu o Escrita na Prática, né? Inclusive pela Desordem Digital, que a gente vai lançar esse curso em uma plataforma. São 10 pocket aulas ensinando o básico da escrita, que é trabalhar a pesquisa antes para comunicar, que é ter contexto para falar, sim, que é estruturar a sua narrativa, estruturar o seu enredo e alcançar na linguagem do seu público. E para quem que é esse curso? Para quem quer escrever o seu livro, principalmente, e aí quando eu falo de escrever o seu livro, não estou falando só de ficção, fantasia, sim, história de romance. Pode ser a sua história. A sua história biográfica, o seu testemunho, a história da sua empresa, ou se você quer aprender a escrever, para escrever o livro de outras pessoas, que é uma profissão muito rentável, como a gente conversou aqui. Eu quero aprender a escrever, eu já tenho esse dom, quero aprimorar, quero aprender a escrever porque eu vou trabalhar com isso, escrevendo a ideia das pessoas e recebendo dinheiro por isso. Sim. Ou escrever o seu livro. Para quem quer aí na área artística escrever projetos de série, de cinema, projetos de roteiros para teatro, que tem muita gente aí fazendo teatro, muitas pessoas me procuraram. Quero ganhar dinheiro como dramaturga, como roteirista. Fran, como que eu faço? Eu tenho ótimas ideias. Quero ganhar dinheiro escrevendo. São para essas pessoas. Que legal. O curso. O vendedor, para todo mundo que precisa de cliente, para todo mundo que quer estar na rede social. Para você que quer aprender a contar um bom storytelling. Legal. Porque eu falo de storytelling nessas aulas, né? Que o que é o storytelling? Poxa,
seja num post ou seja num vídeo para sua empresa, um vídeo de 1 ou 2 minutos, quero contar uma história com início, meio e fim. Como que eu estruturo essa ideia? Né? Então, é um curso, se chama Escrita na Prática, porque vão ser ferramentas práticas do dia a dia, não é só teoria. Eu falo um pouco de teoria e toda a aula eu dou atividades que você vai fazer num caderno, ao final desse curso você fala, poxa, minha ideia está aqui, início, meio e fim. Eu posso falar por mim e pelos meus vendedores, porque eu estendi tudo que eu aprendi com a Fran no escritório, eu levei para o pessoal. O pessoal fala assim, poxa, Rodrigo, por que você consegue fazer as coisas e por que as coisas dão certo? Uma das minhas, acho que dos méritos que eu tenho dentro das questões que eu faço é colocar em prática, executar tudo aquilo que eu aprendo e que me faz sentido. Então, por exemplo, nós fizemos uma mentoria onde a Fran participou, ela falou pra gente do poder que é você aprender a respeito de storytelling, você saber contar uma boa história, você ter uma boa narrativa, e eu levei isso para minha equipe. Obviamente, personalizei dentro daquilo que a gente... da sua vivência dentro do nosso contexto todo ali, e melhorou muito a nossa comunicação. E-mails que não eram abertos, mensagens no WhatsApp que não eram respondidas, tudo com os gatilhozinhos que você nos ensinou ali, tudo colocando as coisas, cada uma no seu devido lugar. Isso ajudou demais a gente, fez com que a gente tivesse muito mais resultado. Então, tomem isso como um conselho para vocês. Peguem esse Instagram que eu falei, vai lá, já tem alguns conteúdos que a Fran dá ali de forma gratuita. E se isso fizer sentido para você, por que não participar também do curso, tá? Às vezes você vai pagar para alguém escrever alguma coisa para você, ela já falou aqui de alguns valores aí relacionados a serviços. Às vezes você aprende, talvez você não vai ter a mesma expertise do que aquela pessoa, mas você é a mão de obra mais barata que existe, porque você está investindo em você e você também está aprendendo, tá? Ah, mas poxa, eu fui lá, fiz o curso, aprendi, não tenho tempo para fazer isso. Pelo menos você vai saber valorizar o que a outra pessoa vai estar fazendo e também saber quanto custa. Você também vai saber se o que ela está fazendo é bom ou não. Você vai saber pelo menos julgar se está certo ou se não está. Então eu tenho certeza que esse curso pode ajudar demais vocês aí. Ainda não subiu nada, né, em relação a valor. Estão fazendo assim para mim. Posso falar? Posso falar? Mas aí vamos fazer uma... A Maíra, já ficou olhando pra mim assim, o que nós vamos fazer? Bom, eu vou falar o valor e eu vou acertar aqui com o meu time para saber se a gente consegue colocar uma condição especial para as pessoas que vieram pelo podcast. Você não consegue colocar lá um códigozinho, tipo uns 20% aí pra galera que vem do podcast? Só vai estar no Spotify, só vai estar lá, só esse código, pode ser? Então a galera que vier pelo podcast, vocês vão ter aí 20% já. Isso daqui não tá combinado mesmo. Então pra quem tá vendo a carinha da Fran aqui, ó, tipo assim, ó. Ai, meu Deus do céu, já tá tão, já fiz um negócio tão com preço lá embaixo já pra tá galera poder, já tá tão barato, meus tantos anos de experiência pra galera aderir. E, pessoal, pra Fran isso não tá relacionado a negócio, tá? Pra ela isso é arte. Então, pra gente conseguir convencê-la a cobrar por esse material, vocês não têm ideia. Pra ela isso daqui é arte, é conhecimento. Rodrigo, mas você tem que... vamos pensar, tá bom, Fran, já tá bem estruturado, a ideia tá legal, o curso tá bacana, tá bem artístico, dá pra entender, dá pra ensinar, mas e o lado business? Tá, temos que pensar nisso, né? A gente tá super empolgado com o propósito, né? Aí, de que as pessoas se tornem... O lema desse curso é que você se torne o autor da sua própria história. É isso, né? É isso. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Pra não falar que foi do nada. Parece ser do nada, porque nós estamos colocando isso para vocês aqui agora. Mas começou a Fran, em junho do ano passado esse projeto. Ela está há mais de um ano preparando as aulas. Ela gravou as aulas em um dia, porque ela é excelente no que ela faz. Ela já tinha decorado as aulas. Se fosse eu para dar as 10 aulas que ela fez, eu ia ficar 6 meses gravando. Talvez ia demorar menos tempo para preparar, porque não tenho o roteiro, não sou tão preparado assim quanto ela, mas ela preparou tudo em um dia, para vocês verem o domínio que ela tem sobre o assunto, tá? Mas ela ficou mais de um ano preparando conteúdo para vocês. Mais de um então, ano. E mais de um ano preparando, por quê? Porque ela tem mais de 15 de experiência. E quanto tempo você está fazendo isso? O conhecimento, na verdade, depois de formação em dramaturgia, é 13 anos de experiência. Tem não estou contando os anos de estudo e tal, mas de experiência, na prática, vivenciando na prática, 13 anos aí. Tá. Então, roteirizando para vídeo, para web TV, para institucional, para teatro, para livro, para rede social. Então não foi do nada, tá, galera? Então valorizem isso, não foi do nada. Qual que é o valor do curso?
Qual que é o valor do curso? Deixa pra galera aqui a cara da frente. Não sei o valor do curso. Eu não sei. Tipo... Vamos perguntar pra nossa diretora aqui. Maíra, você que fez o contrato, que tá lá tudo certinho, bonitinho, qual o valor do curso? Me fala aí que eu já replico aqui pra galera. 297. Não tem um zero a mais, né? Vocês não erraram, não? Por 10 aulas, né? 297 dividido por 10 aulas. 29,70. 29,70, isso? 29,70. Você vê que matemática não é meu forte, né? Galera, é muito barato, pelo amor de Deus. É menos do que uma pizza. Uma pizza hoje aí custa R$50, dependendo do lugar. R$70, dependendo do lugar. R$110, muito barato. Você pode fazer em 12 vezes, gente. É muito barato, tá? Você só não vai fazer se você não tiver um compromisso com a sua evolução, com o seu crescimento. Você só não vai fazer se você, de repente, for ignorante no sentido de, assim, ignorar, né, aquilo que você desconhece. Eu falo que as pessoas, elas ignoram o desconhecido, por isso que elas não evoluem. E tem algo sobre isso que você está falando, que esse curso, mesmo que você fale assim, poxa, é para minha vivência pessoal, para o meu dia a dia, para minha empresa, para o meu desenvolvimento pessoal esse curso aqui, eu não vou ser um escritor profissional. Talvez as pessoas pensem, nem todo mundo quer ser, né, um escritor. Sim. Mas esse curso, ele tem uma coisa que eu falo, é destravar o criativo que existe em você. Boa. Porque as ferramentas que eu uso ali, elas são para te mostrar que é possível sim você estruturar uma ideia criativa, é possível sim você descobrir o criativo comunicador em você, mesmo que você não queira ser um escritor profissional, um roteirista profissional, mas você destrava esse poder de escrita, de comunicação, encontrando esse criativo aí em você. E fora que isso te traz destaque, eu tenho certeza, eu pego muitos e-mails de colaboradores meus e eu consigo entender o nível e a capacidade intelectual da pessoa pela forma como ela me escreve um e-mail. É muito louco isso. Você consegue entender se a pessoa domina bem um assunto da forma que ela escreve sobre isso. E posso te falar uma coisa que, assim, isso é secreto, isso eu nunca falei pra ninguém. Gera muito mais respeito. Muito mais respeito. Eu passo a respeitar mais a pessoa a partir do momento que eu vejo que ela tem uma boa escrita. A minha irmã, ela é louca com escrita, assim, tipo, com português errado. A minha irmã, ela cuida do financeiro da empresa. E algumas vezes ela já recebeu muitos e-mails de colaboradores nossos, assim, tipo, e-mail ruim, terrível. Ela printa, ela circula, ela risca, ela imprime se for necessário, ela grifa, leva lá para mim e fala, isso aqui não pode representar a nossa empresa. Sim. Um e-mail desse não pode chegar no nosso cliente. E ela é muito chata. Então, eu acredito que uma pessoa que faz esse curso, ela já vai conseguir se destacar nesse sentido. E outra que vai aguçar um pouco mais essa questão que nós falamos, que é a criatividade das pessoas. Sim, com Fran, certeza. Sempre muito bom estar com você, eu aprendo demais todas as vezes que eu tenho acesso a essa beleza que você é, a essa mulher incrível que você é. Não é só um rostinho bonito, viu, gente? A Fran, ela é muito mais do que isso, é uma mãe dedicada, uma grande esposa, uma grande mulher de Deus, uma grande amiga, porque ela é a melhor amiga que a Maíra tem. A Maíra fala sempre isso, a Fran é a minha melhor amiga. E ela que diga que não. Se falar que não, né, enfim, perdeu o contrato da Fran. Mas é isso, muito obrigado, Fran, pelo seu tempo, pela disposição de você estar conosco. A Fran participou da minha mentoria lá, como eu já falei para vocês, agregou muito valor pra gente, e eu tenho certeza que quem tiver acesso ao conhecimento da Fran está acessando riqueza aí. Então, obrigado, parabéns por essa mulher que você é. Obrigada. Muito bom, foi muito gostoso. Fran, vou deixar você aí fazer as suas considerações finais aí, dar um beijo nessa galera que nos acompanha, e é isso, vai lá. Obrigada, eu que agradeço pelo convite aqui, foi muito bom, né? Eu sempre falo, quando a gente partilha alguma coisa, na verdade a gente não está só ensinando, a gente está aprendendo, né? Então, agradeço também vocês que estão aí, me sigam lá nas redes sociais para mais dicas de escrita e não tenham medo de se comunicar, porque na verdade nessa era que a gente está do digital, a comunicação ela é a chave para a gente compartilhar conhecimento e para a gente ter autoridade. Então eu espero vocês aí no meu curso. É isso, galera, muito obrigado por ficar conosco até agora. O assunto aqui estava bom, por mim eu vou ficar, nós vamos sair para almoçar agora, vou aproveitar um pouco mais o conhecimento da Fran. Eu gosto muito de falar com a Maíra, eu sempre falo da Maíra. A Maíra é sensacional, galera. Se vocês pudessem
E se vocês tivessem a oportunidade de estar no dia a dia, como eu tô com a Maíra, vocês iam ver o quão incrível ela é. Então, obrigado, Maíra, porque aqui você sempre tá do lado de lá da câmera. Nós fizemos um podcast com a Maíra que, eu recebi tanta mensagem, deu bom, e a galera pediu para que você voltasse aqui mais vezes, tá, Má? Então, da próxima vez, você coloca alguém aí, alguém para ver a câmera, para organizar tudo, e você vem pro lado de cá. Obrigado, galera, pela audiência de vocês, beijo no coração, amo todos vocês, e compartilha com seus amigos aí. Eu sei que o Spotify ela é uma ferramenta que você entra no carro, você coloca e você vai ouvindo no caminho, mas se esse conteúdo fez sentido para você, se essa nossa conversa agregou na sua vida, compartilha com mais alguém aí, tá bom? Da mesma forma como a Fran veio e compartilhou o conhecimento, não deixa morrer em você, leva para mais alguém. Novidade aqui que chegou aqui pra gente também, a Maíra acabou de falar que tem sininho aí também, então você pode ativar o sininho para você receber as nossas notificações e estar por dentro de todos os nossos próximos conteúdos e podcasts, tá bom? Beijo no coração, amo vocês, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Valeu!